Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma semana de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? E antes de começarmos o estudo, né, vamos fazer uma prece, né, inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um nosso trabalho de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo todos no fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus. Essa semana nós vamos terminar, né, o capítulo da evolução e vamos entrar para o outro capítulo, chama-se capítulo do Evangelho. Então, como é que eu faço o estudo, né? Eu trabalho nesse livro aqui, essa segunda temporada, né? Que a primeira temporada foi em cima do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então é esse livro aqui que eu faço o estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né, só fazendo uma observação que o estudo que eu faço não é culto do lar. Culto lá é diferente. Culto lá tem hora para começar e hora para terminar. Então, Ramatiz, o Evangelho à luz do cosmos, pelo Espírito, pelo médium, né, Ercílio Mares. Pergunta e resposta, né? Aí eu faço uma leitura ou leituras do livro, faço primeiro a prece inicial, depois faço leituras da página do livro, ou páginas, e depois faço um comentário e depois prece final. Então vamos à leitura. Pergunta a Ramatiz: como poderíamos apercebermos melhor desse fato? Ramatiz: o animal selvagem é só violência e agressividade em defesa da prole e da própria vida, e que após o cio costuma acomodar-se com certa tranquilidade sobre a força ativadora de sua alma grupo. Tanto as feras como as aves enxotam os filhos já crescidos para além do ninho ou da cova em que nasceram. Isto é instinto global, o único de todas as unidades da mesma espécie ou raça, mas devido à vivência junto ao homem, que lhe controla as tendências primitivas sobre a amenidade do medo ambiente, mas refinado, o instinto feroz tende a se amansar e a violência enfraquece. Assim, o lobo selvagem, depois de domesticado, vive mais tempo com sua prole e perde o instinto atribiliário de a enxotar, confiando nas facilidades proporcionadas pelo auxílio do homem, criando assim um novo comportamento que o distingue visivelmente dos hábitos e de sua raça ainda selvagem. Então, vamos entender aqui essa pergunta foi que eles queriam entender, porque a alma grupo, ela que controla cada animal, ou cada vegetal, ou cada mineral. A alma grupo. A alma diretor, ela cuida de todos. Então, a alma grupo, né? A alma grupo, ela cuida de um lobo. O exemplo aqui é o lobo que ele está colocando, né? Então, ela vai cuidando daquele lobo, ela vai treinando ele daquela forma. E aí, ele fala no período dos animais. Quando ele entra no cio,
ele não se preocupa com a alimentação, depois do cio vem nascer os filhotes. O filhote, quando chega a um certo crescimento, eles se afastam desse filhote. Tem determinados grupos de raça de animal que o macho não pode, depois do cio, o macho não pode ter contato com seus filhotes, senão ele vai matar os filhotes, né? Então só quem fica cuidando dos filhotes é a mãe, até um determinado período. E aí ele vai falar agora a ação do homem com esse lobo, né? O homem, ele quebra essa porque porque aquele animal, ele só tem instinto, né? Ele teve o instinto do cio, instinto da alimentação, depois ele se amansa. Ele está pegando aqui o exemplo do lobo. Esse lobo, quando ele vai fazer contato com o homem, com o humano, né? Esse lobo, ele vai perder essas qualidades, porque o homem vai adestrar esse animal não só por instinto, né? Ele vai adestrar esse animal pela sua inteligência, né? E aí esse animal, ele vai perder essas características que ele tinha, como ele tinha dentro da selva. Então essa é a diferença, né? Porque aí não vai estar mais a alma grupo, né, cuidando desse animal, né? Essa que é a diferença, né? A influência que esse animal vai ter diretamente da vibração humana, né? E aí, lógico que cada humano, ele vai ter, quanto mais ele evoluído, ele vai passar mais vibrações. Se ele for muito atrasado, ele vai passar muita perturbação para esse animal, né? É nesse contexto. É a mesma coisa que acontece com os vegetais. Quando você vai para uma casa de uma pessoa que só vive no atraso, é maledicência, para lá, para cá, aquela vibração as plantas vão absorver. É a mesma coisa, se levar uma pessoa muito negativa para sua casa, as plantas vão absorver essa negatividade. E em alguns casos a planta acaba morrendo, né? Então é nesse contexto dessa diferença. Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto, passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Né? O objetivo desse estudo foi atingido, né? Que eu tenha levado a informação para uma irmã, um irmão, né? Então, peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais esse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, que me assistiram. Aleluia, amém.